Oi, turma, vamos iniciar mais uma aula de inglês, agora na modalidade à distância. Vamos estudar hoje o módulo 7 na página 62. Hoje, como vocês podem perceber aqui, o nosso assunto é sobre artigos. É importante que vocês tenham um material de inglês aí do ladinho de vocês, tá bom? Artigos em inglês, a gente fala articles, ok? Antes de eu passar aqui, continuar com o slide, deixa eu falar a importância desse conteúdo para a gente aqui, se você já tem o material, anota aí o seguinte: os artigos, na verdade, gente, eles são essenciais na interpretação do texto. Então anota aí, eles são essenciais na interpretação do texto. Mas como assim? Eles que vão indicar, mais lá para frente a gente vai ver cada um, mas eles que vão indicar o que está ocorrendo pela primeira vez, ou aquele que vai estar destacando ou retomando alguma ideia anterior. Ou seja, os artigos, o objetivo, a função dos artigos em inglês é o seguinte: apresentar uma informação. Mais lá para frente a gente vai verificar qual dos artigos que tem essa função. Mas basicamente os artigos têm a função de apresentar uma informação, e o outro artigo ele vai ficar com a função de retomar essa primeira informação aí no decorrer do texto. Vamos lá. Já frisamos a função dos artigos, agora vamos a algumas definições. Articles, como vocês veem aqui na cor purple. Primeiro tópico. Articles are small words. Os artigos visualmente são palavras pequenas. Olha aqui essa palavra aqui, small, são palavras pequenas. Mais lá para frente eu vou estar apresentando os artigos. Mas lembrando, não esqueçam da função. Primeira função, apresentar uma informação. Segunda função, ele vai estar retomando aquela primeira informação. Primeiro tópico, artigos são palavras pequenas. Segundo tópico, eles indicam itens, coisas, assuntos. Em inglês ficaria they indicate items. Terceiro tópico, they describe nouns. Eles descrevem substantivos. Essa palavra já é bem conhecida, a gente já aprendeu em sala. Quarto tópico, there are two kinds. Olha aqui, o quarto tópico está dizendo o seguinte: os artigos são divididos em dois. Então, em inglês temos dois artigos. Hoje estudaremos dois artigos. Próximo slide. Aqui, novamente, articles. O primeiro tipo de artigo é o definite. Aqui a leitura em inglês é feita assim: the first kind of article is. O primeiro tipo de artigo é o definite. Assim como em português nós temos os artigos definidos e o indefinidos, em inglês também não é muito diferente. Então esse aqui é o primeiro artigo, é o definite article, ou seja, artigo definido. E o segundo, como diz aqui, the second kind of article is. O segundo tipo de artigo é o indefinite. Então, em resumo, qual é a função? Você saberia responder qual é a função de um artigo? Primeira função, apresentar uma informação. Segunda função, retomar aquela informação que foi passada anteriormente. Mas qual seria esse? Bem, primeiramente, o indefinido, ele vai ser o nosso carinha que vai introduzir uma informação, que vai apresentar uma informação. E o definido, ele vai retomar a informação que foi passada por esse carinha aqui, Então é algo bem simples. A função do artigo é apresentar uma informação. Quem apresenta a informação? Qual dos artigos apresentaria essa informação? O indefinido. A segunda função ou uma subfunção dos artigos é retomar esta informação. Ou seja, o artigo indefinido em inglês vai apresentar uma dada informação e o definido vai retomar, vai frisar ou vai complementar essa primeira informação. Continuando o nosso slide. Vamos falar agora somente do artigo definido. Primeiro tópico. Lembrando que todas essas definições que eu estou passando para vocês
estão no material de vocês, mas tem algumas partes que estão em inglês, então é interessante vocês anotarem principalmente a função, essas definições que eu passei sobre artigo. Vamos estudar agora só a parte dos artigos definidos. Beleza, primeiro tópico. There is one definite article. Só tem um artigo definido. Continuando. It's the word the. Essa palavrinha aqui, ó, the, ela pode ser dita, pode ser falada como the, como se fosse um D e um A e um acento circunflexo, ou dito dessa forma. The. Tem dois sons para essa palavrinha. The ou the. Mas qual é a diferença? Anota aí no material de vocês. O the, ele vai ser usado quando nós tivermos uma consoante, ou seja, a próxima palavrinha, depois do artigo, tem que ser uma consoante. Se for uma consoante, vai ter o som de D, A e o acento circunflexo. Se for uma vogal, você vai ter que soar esse som aqui, ó. De, por exemplo, esse artigo, the, também pode ser falado, como falei para vocês, de. Se for a palavrinha maçã em inglês é apple. A primeira letra da palavra apple é uma vogal. Sendo uma vogal, o som correto é de. É fechado. Se fosse aberto, por exemplo, ball é bola em português. A primeira letra é a letra B, ou seja, uma consoante. Aí já muda o som, não é de, é the. Então, anotem essa observação. Terceiro tópico. The, ou the, como falei para vocês, is a definite article, ou seja, o nosso artigo definido é esse aqui, THE, que tem o som de the ou de. Quarto tópico. It indicates exactly. Isso indica exatamente. Ah, professor, eu não entendi. Olha aqui, ó. O nome do artigo é definido porque fala de uma coisa já pré-definida, uma coisa já estabelecida, ok? Por exemplo, eu comprei o carro preto. Não foi um carro qualquer. Eu defini, foi aquele carro, só tem aquele, foi aquele carro preto no nosso exemplo aqui, ó. Então, artigo definido, porque eu tenho um objeto, uma coisa, uma pessoa que já é definida. Quinto tópico. It tells definitely which item we are talking about. Foi isso que eu falei para vocês. O artigo definido, ele fala exatamente, ele deixa bem definido de qual coisa, de qual item, de qual objeto que nós estamos falando. Se eu falo, por exemplo, aqui, ó, artigo definido é o THE. THE. Se eu falo I drive the car, olha o the aqui, ó. I drive the car, eu dirijo o carro. Mas olha aqui, em inglês às vezes é um pouquinho complicado para entender, porque a gente leva muito por expressões, por experiências. Quando eu falo I drive the car, eu não estou falando que eu dirijo o carro se dirigir, eu estou falando que eu dirijo um carro em específico, especificamente, só tem um nesse sentido do que eu quero passar para vocês. Não é simplesmente eu sei dirigir, aí está dizendo que eu sei dirigir tal carro, por exemplo, carro manual ou automático, dependendo da situação aí. Continuando, vamos passar o slide. Mais informações sobre os artigos definidos. Olhem aqui o primeiro exemplo. I fixed the car. I fixed the car. Como eu falei para vocês, se o artigo é definido, e essa palavrinha aqui, se vocês olharem no dicionário, significa consertar. Eu consertei o carro. A perguntinha que eu faço para vocês. Eu consertei qualquer carro? Não. Aqui, ó, não tem uma imagem, mas subentende-se que não é qualquer carro, ok? Olha aqui como que está falando aqui entre parênteses. Na frase I fixed the car. Lembrando, se é o definido, não é qualquer carro. Não é um azul, não é um preto, não é o carro, sei lá, qualquer um carro. É um carro específico que a pessoa está falando. E isso a gente vai ter como saber somente na parte visual, somente observando. Mas já sabemos no primeiro momento que não é qualquer carro. Assim como eu falo, eu sei dirigir. Eu sei dirigir é diferente de eu dirijo o carro manual. Aí tem uma coisa específica. O carro automático. Primeiro aqui, ó, eu consertei o carro. Olha o que está sendo falado bem aqui, ó. Eu não consertei qualquer carro. Não é qualquer carro que a gente está falando aqui, ó. É um carro específico. Olha aqui, ó. Mas eu consertei o carro.
Aqui já está especificando aqui, ó. Não está muito claro, mas deixar bem claro para vocês. Se eu falar aí fix the car, eu não conserto o carro. Eu consertei um determinado carro, ok? Aqui, ó, quarto tópico. Therefore, the article tells which car. Aqui está dizendo o seguinte, mais uma vez enfatizando que o artigo ele vai te falar qual carro, no caso que é o carro aqui em questão. Mas o artigo ele vai falar, por exemplo, se fosse uma caneta, não seria qualquer caneta, seria uma caneta específica. Se eu falo assim, ó, I use a pen, eu uso caneta. Agora, se eu disser I use the pen, eu estou falando que eu uso aquela caneta, por exemplo, aquela azul, que novamente, eu vou repetir aqui, ó, a gente vai perceber o uso, isso daí somente na prática que a gente vai perceber de forma mais clara esse conteúdo. Mas, no primeiro momento, se você vê uma frase aqui ó, com o artigo definido, é definido porque ele está passando algo específico, ele está indicando e não generalizando. O último tópico aqui, ó, it is a definite article. Então, em resumo, gente, o artigo definido é dado por essa palavra aqui, ó, THE. E ela tem função de quê? De falar de coisas específicas, diferentemente do artigo indefinido. Vamos passar para o próximo aqui, ó. Artigo definido. Agora a gente vai ver a questão da pronúncia, da pronunciation. To say the definite article, make the sound. Ok. Aqui está dizendo o seguinte, para você falar, para você soar naturalmente ou da forma correta o som daquele artigo THE, make the sound. Isso daqui é um assunto mais de fonética. Se você olhar no dicionário, o dicionário tem aquelas barras, não sei se vocês já perceberam no dicionário em inglês, aquela parte da barra é a parte da fonética. E a fonética americana, a fonética inglesa é um pouco diferente, porque eles têm percepções de sons diferentes, se comparado a nós brasileiros. Aqui, ó, por exemplo, o U e o H para eles vai soar como e não como o U que a gente soa para a gente, se fosse a gente aqui, nós leríamos U, mas para eles a fonética aqui, ó, do cotidiano, eles estão acostumados com então a percepção da fonética é diferente. O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Como eu passei para vocês, essa é a parte da fonética. THE, coloquem aí na cabeça de vocês, pode ser por que the? Porque o H tem o som de A para ele, só que o A com acento circunflexo, ou seja, the. E pode ser também com o som de D, como eu falei para vocês. Se for vogal, se a primeira letra da próxima palavra depois do artigo for uma vogal, vai ser D. Olha aqui no caso aqui, ó, temos the is said like the. Olha aqui, ó, o THE é dito, é falado como the. Ah, por que, professor, que a gente não entende isso como the? Porque nós estamos acostumados a uma fonética diferente aqui no Brasil. O U e o H é dado pelos americanos, pelos ingleses, como som de ou seja, T com A fica the, e não para a gente brasileiro, normalmente é muito comum a gente ler como tu, ou algo relacionado, mas para eles o U e o H tem o som do A, da letrinha A com acento circunflexo. Próximo artigo, o artigo indefinido. O artigo definido é aquela palavrinha THE. Como eu falei para vocês, a importância de entendermos quando é que eu vou usar. Eu vou usar o artigo definido quando eu tenho algo que já está pré-estabelecido, algo específico. Agora aqui, ó, vamos para o nosso próximo exemplo, o artigo indefinido. Lembrando que os artigos somente temos somente dois artigos, definido e indefinido. Primeiro tópico, there are two definite articles. Em resumo, né, tem dois artigos definidos aí, ó. The first one is a, the second one is an. Então, olha aqui, ó. No livro de vocês, na página 62, temos dois primeiros tópicos, duas bolinhas que nos falam sobre os artigos indefinidos. Como está escrito aí na página do livro de vocês, os artigos indefinidos vão estar subdivididos em A e AN. A e AN, ok? Lembrando, artigo definido é somente o THE,
que tem pronúncias diferentes. The, se for consoante, e the, se for vogal. Artigos indefinidos não só tem pronúncias diferentes, mas tem escrita de forma diferente aqui, ó, o A e o AN. Continuando, temos dois artigos indefinidos, o A e o AN. O primeiro é o A, como diz aqui em inglês. The first one is A. The second one is an. O segundo é an. Quarto tópico aqui. A used before any consonant. O A, ele vai estar sendo usado antes de uma consoante, ok? O A vai ser usado antes de uma consoante. O AN vai ser usado antes de uma vogal. Essa palavra bem aqui significa vogal. Vowel, vowel. N. Então, basicamente, como é que a gente entende esse assunto? Da forma mais básica. O artigo indefinido é dado pela letrinha A e AN. Quando que eu vou usar o A? Eu vou usar o A se eu tiver uma consoante, uma palavra que a primeira letra é uma consoante. O AN, quando eu vou usar? Quando eu tiver a próxima palavra. Se a próxima palavra for uma vogal, você vai usar o AN. Por exemplo, apagador, ou vamos pegar uma palavra fácil, avião. Avião é airplane. Airplane começa com A. Se é A, o artigo indefinido correto é o AN. Outro exemplo aí, a palavra banana em inglês, que é banana, começa com B. Seria qual? O A ou o AN? O A, porque o A é para consoante aqui, ó. Se fosse outra, como a palavra que a gente já falou, maçã, que é apple, começa com A, com uma vogal. Começou com uma vogal, é essa ou essa? Essa é a segunda aqui, ó. Então, só para resumir, essa daqui, o pronome indefinido para consoante, entre aspas, né? Para consoante. E esse AN para vogal. Continuando. Continuando o assunto do artigo indefinido. A letra A é dita como o som da letra A nessa palavra aqui, ó. Em inglês fica A is said like the A in the gate. In gate. Essa palavra gate significa portão. Gate. Gate. Aqui está dizendo pra gente o quê? Que a letra A tem som de A. A. Quando tu chamas, por exemplo, A, vem aqui. A letra A é A. Aí fica a pronúncia dessa palavrinha gate. Gate. Segundo tópico. It is also said like a. Olha o que eu falei para vocês. O U e o H pra gente seria só U. Mas para eles tem o som de A. Ou seja, A ou A. Dependendo do lugar que a pessoa mora. O que a gente entende por isso daqui? Olha aqui, ó. Muita gente não sabe, até em cursos de inglês, que a letra A, de forma geral, retirando toda essa parte gramatical, quando eu falo assim, ó, um computador, um celular, um livro, que é a book, a computer, essa letra A vai ter som de A ou A. O que eu quero dizer com isso? Um livro em inglês a gente fala a book, ou seja, a gente usa esse som aqui, ó, a book. Mas também podemos falar como a book. A mesma coisa. Eu tenho um livro. I have a book. Ou I have a book. Então aqui nós temos dois tipos diferentes de pronúncia. No primeiro tópico temos a, da palavra gate, e temos a, desse segundo tópico aqui, ó, a. Não esqueçam, a questão da fonética até às vezes pode ser até incompreensível, porque é U e tem som de A, porque é a fonética deles, não a nossa. Nós enxergamos U aqui, eles enxergam da forma que eles falam. Terceiro tópico. The word an is said like in hand. Aqui está dizendo o seguinte, o artigo an, ele é dito da mesma forma que a gente fala a palavra mão em inglês, que é hand. Olha, hand, and, hand, and. Olha o and bem aqui, ó, bem no centro da palavra. Before a word that begins with a vowel. Olha o que está dizendo aqui, ó. A gente usa o an antes de uma palavra que começa, begins, com uma vogal. Antes, em resumo aqui, ó, o a, ele vai ser usado para uma palavra que estiver lá próximo a uma outra que começa com a letra, com uma consoante. No caso, o AN vai ser usado se a próxima palavra for uma vogal. Novamente, você vai usar o A para uma palavra que começa com uma consoante. O AN para uma palavra que começa com uma vogal. Agora, olha esse quinto tópico aqui, ó. Before a word with a vowel sound. Aqui,
Aqui, gente, que nós vamos dividir esse conteúdo da seguinte forma: no livro de vocês não está muito claro essa parte. Os artigos a gente vem estudando desde o fundamental menor, só que a partir do ensino médio a gente vê ele de forma diferente. O que eu passei para vocês agora foi toda a parte básica. Aí do nível de vocês, do nível de ensino que vocês estão, é o seguinte: é, esqueçam, coloquem de lado um momentinho que A você usa para quando tiver uma consoante e a N você vai usar quando você tiver uma vogal, uma palavra que comece com a vogal. Nós já passamos desse básico, sempre na parte que a gente vai aprendendo, a gente já retoma coisas básicas para poder iniciar um conteúdo novo. Nessa parte dos artigos, vamos fazer o seguinte: aqui está dizendo antes de uma palavra que tem um som de uma vogal. Vai ter situações que o A ele vai ser usado com uma vogal e o AN vai ser usado para uma consoante. Ah, professor, não entendi. O A não era para uma consoante? Agora tu está dizendo que o A é para uma vogal. E o AN não era para uma vogal? Agora você está dizendo que o AN pode ser para uma consoante. É isso mesmo. O que a gente entende? Os artigos, eles também vão depender da palavra em questão, depois do artigo. Ou seja, se eu tenho o artigo A, eu não posso falar que sempre quando eu tiver uma consoante, a próxima palavra começar com uma consoante, eu vou ter que colocar exclusivamente o A. Não, isso também vai depender do som que a palavra tem. Como assim? A letra tem um som, por exemplo, A, B, C. Agora a palavra tem um som, é isso mesmo. Olha aqui, ó, vou passar para vocês aqui. Ó. A palavra, por exemplo, hora, a palavra hora é H-O-U-R. H-O-U-R. Nós falamos em inglês hour, hour, hour. Então, pela ordem, se eu quisesse usar o artigo aí, a palavra começou com H. Qual é o que eu uso? Pelo que eu passei para vocês, eu uso A ou AN. Pelo que foi ensinado, se a palavra começa com H, eu tenho que usar o A. Mas aqui em questão, eu vou usar o AN. Se eu usar o A, não vai estar correto. Tem que ser o AN. Ah, mas começa com H, tem que ser o A. Também não. A regra dos artigos ela vai ser dada pelo som também da palavra e não pela escrita da palavra. Então essa é uma observação interessante aí, ó. Os artigos vão ser estruturados não somente pela forma que as palavras são escritas, mas também pelo som, vai levar em consideração o som. No caso, a palavra hora, H-O-U-R, nós falamos em inglês hour, hour. Qual é a letra que vocês conseguem escutar? Hour, não é a letra A. E a letra A não é uma vogal. E o AN não é usado para vogais. Essa que é a justificativa. Quando a palavra tiver som de vogal, eu vou usar o artigo indefinido, que é usado para vogal, mesmo a palavra não começando com uma vogal. Outro exemplo, honesto. Honesto em inglês, a gente inicia com H, só que nós falamos honest, honest, ou seja, tem um som de O, honest. Se a palavra, a forma que você fala a palavra tem um som de vogal, vai ser o AN, mesmo começando com H, ou seja, mesmo começando com consoante. Vou tentar aqui resumir para vocês de uma forma bem clara. O A vai ser usado para consoante, quando tiver uma palavra aqui do lado que comece com uma consoante. O AN vai ser usado para uma palavra que esteja ao lado, que começa com uma vogal. Salve também o caso que a palavra, a forma que ela é dita, o som que sai for uma vogal. Se a palavra tiver um som de uma vogal, vai ser diferente. Eu não posso obedecer a essa regra que eu falei para vocês aí, ó. Vocês têm que guardar na memória. Tem essas três regras: a regra do A e do AN e a regra do som da palavra. A regra do A que fala que eu tenho que colocar o A quando for consoante, e a regra do AN que fala que se for uma vogal, a primeira letra da próxima palavra eu coloco o AN, e a terceira regra que eu tenho que levar em consideração o som da palavra. Como eu falei, se a palavra começa com H, mas a gente não escuta esse som da consoante, eu tenho que fugir da regrinha. Se eu escuto um som de uma vogal, uma palavra que começa com H, eu tenho que colocar
o que pertence às vogais, que é o A, N. Se vocês não conseguiram entender esse conteúdo, essa parte, me dá um retorno que eu mando uma devolutiva explicando de uma forma diferente que dê para vocês entenderem. Artigos indefinidos. É um assunto um pouquinho complexo, porque a gente já saiu da parte básica. Agora a gente está entendendo um pouquinho mais de acordo com o nível de estudo de vocês. Artigos indefinidos. O A e o AN são artigos indefinidos, como a gente já estudou. Não esqueçam, artigo definido é o THE. THE é o artigo definido. Indefinido é aquele que é subdividido aqui em dois ramos, o A e o AN. Segundo tópico. They also indicate an item. Aqui está dizendo a mesma coisa. Eles também indicam um objeto, como o definido também indica. But they don't specify. Aqui que está de grande diferença. Ele faz tudo que o artigo definido faz. Tem praticamente a mesma função. Só que ele não especifica. Como eu falei, se eu usar o THE, eu estou falando de algo, de algum objeto que é específico, que ele está ali determinado. Por exemplo, a caneta azul, a caneta preta, a caneta vermelha, o meu carro, o carro do vizinho. Olha aqui, ó, se eu falo carro, eu não especifiquei. Agora, se eu falar o carro do vizinho, aí você já tem algo específico. O artigo indefinido, ele trata de informações que não são específicas, tá bom? Que não são específicas. É só para vocês relembrarem aí, montar um parâmetro comparativo entre o definido e o indefinido. O indefinido, ele não tem especificidade, ok? Ou seja, ele não fala de qual item que está sendo posto ali naquela determinada situação. Artigo indefinido, alguns exemplos aqui, ó. I drove a truck. I drove a truck. Olha o artigo indefinido, o A. Por que o A foi usado aqui, ó? Porque a primeira letra da palavra que vem depois do A é uma consoante. Eu uso a letra A se for uma consoante. Salve os casos que a palavra tem som de vogal. Vamos falar isso aqui, ó. Truck, truck, não tem som de vogal. Então, está correto. Não tem som de vogal, você não escutou o som do A, do E, do I. Não escutou no começo. Escutou o som de T, ó. Truck. Segundo tópico. Truck begins with a consonant. Aqui está dizendo o que eu acabei de falar para vocês. Começa com consoante, é a letra A. É o artigo indefinido A, que pode ser falado como a também. Terceiro tópico. A is an indefinite article. O A, esse Azinho aqui é um artigo indefinido. Quarto tópico. You don't know which truck. Você não sabe especificamente qual é o objeto que está sendo falado aqui, ó. Professor, como assim? Truck é caminhão, então está falando do caminhão. Não, está falando de qualquer caminhão. Se eu falo assim para vocês, I drove a truck, eu dirijo ou dirigi um caminhão. Mas aí você está falando de uma habilidade que você tem, você não está falando de um caminhão especificamente. Por exemplo, eu dirijo o caminhão é diferente de eu sei dirigir aquele caminhão. Ou eu simplesmente falo assim, por exemplo, eu sei dirigir. Agora, eu dirijo carro de corrida, é diferente, é uma coisa específica. Ou eu dirijo carro grande, carro pequeno, eu piloto moto, já é bem diferente aqui, ó, como eu falei no exemplo anterior aí para vocês. Eu dirijo é diferente do que eu dirijo carro automático, então são coisas diferentes. Aqui, ó, I drove a truck. Eu dirijo caminhão, beleza, qualquer um dirige caminhão. Não falou de algo específico, não falou. Terceiro tópico, como eu falei aqui, ó, é um artigo indefinido. E o último tópico que é importante a gente entender, como eu falei para vocês aqui, ó, não fala de um truck específico, não fala de um caminhão. O cara só falou que dirige o caminhão. Não falou qual caminhão. Automático, manual, de quantas marchas, quantas rodas, o tamanho e etc. Vamos continuar aqui, ó. Artigo indefinido. Alguns exemplos. I drove an ambulance. Eu dirijo uma ambulância. Aqui está falando de qualquer ambulância, como falei para vocês. Se é artigo indefinido, não tem a especificação de qual ambulância, qual tipo de ambulância que a pessoa dirige. Olha aqui, está explicando. A palavra ambulância começa com uma vogal e essa é a justificativa de usar o AN e não o A.
que a gente viu anteriormente. Terceiro tópico aqui, ó. Therefore, we use an. Então, nesses casos, a gente vai usar o an, quando começar aqui com uma vogal. E também, se não tiver uma vogal, se tiver uma consoante, mas se tiver o som de vogal, a gente também vai estar usando o an. Continuando, vamos ler esse último aqui, ó. You don't know which ambulance. A mesma coisa que eu falei para vocês. Você sabe que é uma ambulância, mas tem muitos tipos. Você não sabe especificamente qual é a ambulância. Ele só falou, eu dirijo uma ambulância, só isso. Agora, se ele falasse, eu dirijo aquela ambulância ali, ou eu dirijo tal ambulância com determinada especificidade, seria diferente. Então, artigos indefinidos. Continuando. Artigos são adjetivos. Aqui, ó. Articles are adjectives. Segundo tópico. They describe nouns. Terceiro tópico. Articles are parts of speech. Último tópico. They are also adjectives. Aqui tem uma parte semântica. Está dizendo o seguinte. Os artigos também eles podem ser tratados como um adjetivo. Como assim? Na verdade, eles vão ser tratados quando você tiver uma frase, por exemplo, uma panela grande. Então, você tem o artigo uma e o adjetivo grande. Então, ele pode ser incluído ali em uma oração que contém um adjetivo. Como eu falei, eles também podem descrever o substantivo. A mesma coisa aqui, o que é o adjetivo? Ele qualifica um substantivo, ele fala se é grande, se é pequeno, se é preto, se é legal, como eu falei para vocês. Os artigos fazem parte da parte semântica, né? A parte de um discurso, como eu falei para vocês. Os artigos, quando a gente estuda morfologia, a gente estuda um pouco mais sobre as classes, substantivo, adjetivo, no caso, os artigos aqui, ó. Último tópico. They are also adjectives, foi o que eu falei para vocês inicialmente. Aqui alguns fatos curiosos, algumas observações. Os artigos, seguinte, existem alguns idiomas que não possuem artigos. É só um fato interessante. Segundo tópico, eles indicam e descrevem também. Olha como eu falei para vocês ainda há pouco. Terceiro tópico, eles estão bem ali perto dos adjetivos. E o último tópico, eles não especificam, no caso do artigo que eu falei, ele não especifica determinado objeto ou coisa. Então, gente, essa foi a nossa aula do módulo 7, na página 62. Aí vocês vão fazer as atividades da página 65, o exercício de aplicação, questão 1 e questão 2. O que eu quero que vocês façam, além da interpretação textual? Eu quero que vocês procurem no texto esses artigos que eu passei para vocês na aula de hoje, circulem. Vocês vão circular o artigo definido e o indefinido. Lembrando que o indefinido, você tem que lembrar que é o a e o an, tá bom? Aí vocês façam essa parte. Façam a questão 1, questão 2 da página 65 e também a parte que é da identificação dos artigos no texto, ok?